TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, onde nós estamos aqui com o objetivo de levar testemunhos de vida, experiências de irmãos e irmãs que receberam da parte do Senhor a libertação, a restauração, como é importante nós observarmos todas essas coisas que acontecem na vida de muitas pessoas, porque isso renova a nossa fé, isso nos traz um ânimo de nós podermos ver Deus atuando, agindo na vida de todos nós. Porque o Senhor Jesus, Ele está vivo, né? O Senhor Jesus, Ele ressuscitou, Ele é ascendido aos céus e hoje Ele está operando nos nossos corações. E a nossa fé, a nossa esperança sempre deve estar em Cristo Jesus, porque Ele é o único que pode restaurar, renovar a nossa vida. E hoje nós estamos aqui no nosso programa Janela do Céu, e a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Eliane Lopes, de Carapicuíba, São Paulo, que vai contar um pouco pra gente como foi e como está sendo a sua experiência com Cristo. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Elisama. Boa noite a todos, que o Senhor abençoe a nós todos. Amém. Então, para iniciarmos nossa conversa, né, esse testemunho que o Senhor realizou na sua vida, eu gostaria de perguntar como era a tua vida antes do Senhor, né? Porque nós muitas vezes nos encontramos angustiados e aí, por meio dessas dificuldades, nós chegamos até Cristo. Então, conta para nós como é que era a tua vida antes de receber o Senhor. Amém. Bom, a minha vida era assim, posso dizer, triste, né? Assim, lógico que a gente tem os momentos felizes, assim, mas se a gente for analisar interiormente, né? Então, existia uma grande falta, assim, de Deus, né? É engraçado que até hoje eu ouço, assim, já ouvi em várias ministrações o irmão Sérgio dizendo que essa tristeza, né? A falta de Deus, a saudade de Deus que a gente não sabe. E era bem assim, né? Como seguia. Eu era uma pessoa que eu me sentia, né? Hoje eu tenho entendimento de que era muita rejeição, né? Então, sempre muito atribulada a vida, em escola, na época que eu estudava, em trabalho, era bem complicado, porque assim, sempre tinha umas pessoas assim, que não gostavam de mim, então aquilo me fazia muito mal, né? Eu me sentia muito rejeitada pelas pessoas, muito triste, eu tinha muita crise, assim, eu lembro agora na parte da minha adolescência, assim, que eu sempre tive muita crise existencial, né, que o mundo fala, assim. Então, eu tinha momentos, assim, que eu vivia picos, né. Tinha momentos que eu estava bem contente, mas tinha momentos que eu estava muito triste. Nesse momento, nessas crises, assim, que eu tinha, eu chorava muito, né. Chorava, assim, de acordar com os olhos muito, muito inchados, assim, no dia seguinte, sabe. Era bem triste, assim. Eu só não fiz, assim, coisas piores, né? Como tem muita gente que toma remédio pra tentar essas coisas assim, porque graças a Deus eu era muito covarde pra essas coisas assim, mas eu me sentia muito triste várias vezes, assim. Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei que existia um Deus, mas eu não tinha o conhecimento, né? O entendimento de que Ele podia suprir toda aquela carência, né? Que eu sentia. Então eu chorava muito, eu pedia para Deus me levar, eu não queria mais viver assim, não queria viver mais ao redor daquelas pessoas que eu sabia que não gostavam de mim, que sempre faziam alguma coisa para me prejudicar, né? Sendo que hoje a gente tem entendimento que era o próprio Satanás, né? Que queria acabar com a minha vida, né? Porque eram coisas assim, tipo de não me fazendo de vítima, né? Que a gente tende a fazer isso, mas você não fazer nada pra ninguém. Eu sempre fui muito quieta, muito na minha, muito fechadona, né? Tanto que no trabalho as pessoas começavam a perguntar, eu chegava assim, você tá brava? Não tô brava, é assim meu jeito mesmo. E só por isso, só por não abrir sorriso pra todo mundo, já era motivo, né? De falar que era metida, que era chata, né? Que era muito nervosa, assim. E, na verdade, era o meu jeito, assim, de me proteger, né? Porque, assim, desde criança, na escola, tá? Já sentia aquela coisa, assim, a própria rejeição em mim,
né? Hoje, assim, eu sei que era isso. Então, essa era uma forma de me proteger, né? Hoje eu entendo que era uma forma de... lógico que antes eu não tinha nenhum entendimento disso, mas eu vejo que era uma forma de me proteger, né? Dos ataques. Então, era bem triste, assim mesmo. Pode dizer que hoje eu tenho uma vida e um entendimento assim, totalmente diferente, né? Depois do Senhor. Realmente, todos nós acho que passamos por esses sentimentos, né? De sempre nos sentirmos rejeitados, deixados de lado, né? Sendo que o Senhor, Ele vem trazendo esse conhecimento para que a gente possa enxergar, né? O mal que está dentro de nós, para que nós possamos ficar libertos de todas essas coisas, né? E qual foi aquele momento que você recebeu, então, aceitou Jesus, se batizou? Como estava a tua vida naquele momento? Como foi? Bom, quando eu me batizei em 2012, né, faz 3 anos, isso foi em denominação, porque antes disso, né, lá em 2010, 2011 mais ou menos, eu e o Rafael, na época meu namorado, meu noivo, a gente começou ele foi primeiro, né, ele começou a buscar mais assim o Senhor. E aí eu até meio rude, assim, né? Meio com o pé atrás. Eu falei para ele, você vai virar crente. Né? Aquele preconceito que a gente do mundo sempre tem, né? E aí ele passou por algumas denominações. E aí em seguida eu fui, a gente ficou em uma. Mas assim, ia 2, 3 domingos, parava, deixava de ir. E assim foi, acho que mais ou menos 1 ano até a gente encontrar a denominação onde eu me batizei. Né? Então, foi um período assim que realmente alguma coisa precisava ser feita, né? Para tirar tanto eu quanto ele da situação que a gente vivia, que era de muita... Foi um relacionamento longo, mas assim, tinha muita briga, né? Muito desentendimento e tal. E foi um período que, assim, eu não tenho, como já aconteceu na vida de outros irmãos, assim, de passar por uma coisa muito dolorosa, como de repente, né, ficar doente ou alguém morrer, enfim. Mas o Senhor foi me trazendo ali pelas circunstâncias que assim já me cansavam, né? Daquela vida assim de hora tá muito bem, hora tá muito mal. Então acho que foi essa questão assim. E aí nós ficamos nessa denominação 1 ano, que foi onde eu me batizei. Engraçado que foi assim, lá eles tinham, né, a forma que eles faziam, tinham um final de semana em um sítio, né, e aquele final de semana ali todo dedicado à consagração mesmo ao Senhor. E aí tem um momento, né, que é aberto para o batismo, e aí eu fiquei muito na dúvida, né, se eu ia, não ia. Era um momento muito novo, assim, foi em denominação, mas foi muito importante, né, para o momento que eu tô hoje. Então, foi assim, abriu um momento para o batismo, e aí eu fiquei naquela, vou ou não vou, e aí tinha uma moça que ela já era batizada, ela falou, você não vai se arrepender, é muito bom e tal. E aí eu fui com medo de não ter oportunidade de novo. Falei, se Jesus volta, eu não batizo, e aí, né, não tô batizada. E aí eu fui, e aí eu me batizei, só que assim, eu tinha aquela expectativa de que eu ia sair ali da água, totalmente, já ia sentir na hora totalmente a diferença que o Senhor ia fazer, né? E aí eu não senti nada, assim, eu falei, nada assim mudou que eu senti. Mas aí, hoje tem entendimento disso, né? Que a mudança a gente vê ao longo do tempo, o Senhor não deixa a gente ver na hora, né? E aí foi muito bom, assim, a gente ficou lá por um ano, até que começou a ocorrer coisas, né, dentro assim da igreja que a gente, por mais que não conhecia a verdade pura como a gente conhece hoje, a gente viu que tinha alguma coisa de errado, né? Hoje a gente tem entendimento, né, que era muito legalismo, né? Então, tinha meta para você levar as pessoas para a igreja, nos finais de semana, nos grupos que era muito jovem, né, nessa denominação. Então, tinha um certo pressão ali para estar aquelas pessoas e de levar. Então era muito número e não realmente ganhar almas realmente convertidas para Jesus, né? E aí a gente acabou deixando de lado, né? Não fomos mais para a denominação. E foi um período assim que a gente entrou numa tribulação muito grande no meu relacionamento, né? E aí a gente acabou se separando.
E aí eu fiquei de volta naquela vida toda de novo, né? Procurando alguma coisa que me preenchesse, né? Porque no fundo, né, era isso, eu precisava de alguma coisa que me suprisse. Então, esse período de 3 meses assim que nós ficamos separados, né, eu não fui para lugar nenhum mais, para nenhuma igreja. E voltei uma vida assim, acho que bem pior, assim, porque daí eu comecei teve um momento que eu saí com umas pessoas assim que não foi muito legal para o meu crescimento, né, para mim. E foi nesse ponto assim que teve algumas situações que eu me arrependo muito, né, que aconteceram. E aí acho que foi resposta de orações, né, do Rafael, porque daí eu senti uma vontade assim de procurar ele, né? A gente voltou a se falar e aí a gente acabou reatando o relacionamento. E nesse meio tempo, né, ele conheceu a Igreja do Senhor Jesus através de um vaso, né, do Senhor, como nós todos somos. E aí ele já tinha um grupo familiar, né? Tava bem na casa dele. Eu fui, acho que umas 2, 3 vezes, assim, no começo. Não queria me envolver muito, né? Porque era muito diferente, né? Do que eu estava acostumada em denominação. Primeiro, eu não queria nem ser crente. Aí eu fui para denominação. E aí eu já fiquei meio assim, depois, porque era muito diferente. Lá era muito jovem. Então tinha louvor, assim, de todos os ritmos inimagináveis que satisfaziam a nossa alma. Não era a palavra pura que entrava, né? Então eu estava acostumada com aquilo. Então quando eu comecei, a gente reatou no relacionamento. Ele colocava os louvores da igreja, assim, que é muito, muito... Que hoje, assim, eu não paro de ouvir, mas na época aquilo me corroía, assim, por dentro. Me matava, assim. Eu não gostava de ouvir. E aí o Senhor foi rompendo, né? E aí eu comecei a participar dos cultos, né? Lá em São Paulo, né? Que era só até então onde tinha a igreja aqui. E aí o Senhor veio, né, fazendo a transformação, né? Eu comecei a aceitar, aí eu comecei, de fato, a participar dos grupos familiares. E assim, num período de 3 meses nós relatamos o relacionamento. O Senhor preparou assim que realmente o Senhor abençoasse, né? Que nós casamos, que foi uma coisa assim bem, né? Ali o irmão começou a falar com a gente e foi muito assim, as coisas que na hora eu não aceitei muito bem, né? Até porque estava bem no comecinho, mas eu não aceitei porque estava de forma totalmente diferente do que eu tinha imaginado e planejado, né? Então ali o irmão começou a falar com a gente, né, sobre o relacionamento, né, nosso, e fez com que a gente se reconciliasse realmente, né? Se tivesse alguma mágoa, pedir perdão, liberar perdão, e ali o Senhor abençoou. E, né, tá casado e pronto. E eu falei, como assim? Eu fiquei assim, né, como assim? Acho que o irmão tá achando que a gente mora junto, né, tá querendo ajudar pra gente se liberar do pecado, né? Mas não era, foi uma ignorância minha na época. E aí, dali nós aceitamos. Aí, né, com o passar do tempo eu fui aceitando, nós fomos morar numa casa, fomos, né, morar junto. E aí o Senhor veio só, né, fazendo obras na nossa vida, né? Foi bem... uma mudança realmente de vida, porque o Senhor pegou a gente ali de surpresa, né? Primeira questão do casamento. E aí, depois a gente foi morar junto, e aí vem a experiência de ter uma pessoa que é criada totalmente diferente de você, né? Então, e você tem que se acostumar com os defeitos, e ela também, aquela troca ali, né? E foi um momento assim, de bastante crescimento, apesar de muita tribulação que a gente viveu no primeiro ano de casamento, né? Tem 1 ano e meio, mais ou menos, isso. Então é bem pouco tempo que a gente está na igreja, assim, né? Mas a gente já passou por muita experiência, assim. O Senhor já colocou muita experiência na nossa vida, que parece que a gente já está há muito mais tempo na igreja do Senhor Jesus. Então foi um momento, assim, um ano bem intenso que a gente viveu, ano de 2014, que foi quando a gente começou a morar junto. Foi um ano muito, assim, cheio de tomada dentro de casa, de repente parar de funcionar, e vem privação financeira, e vem tudo assim. Hoje a gente vê que foi por desobediência, né? Porque daí tudo se estabilizou, a gente voltou, casou, tudo, e de repente a gente acha que não precisa mais da igreja, né? E foi esse sentimento que eu tive no começo, porque eu falei, mais uma pra gente ir e não ficar. E glória a Deus, né, que isso foi só o iniciozinho. As coisas começaram a apertar,
pra gente, né? De repente, tudo parar de funcionar dentro de casa, privação financeira. E a gente, graças a Deus, teve um vaso do Senhor para alertar a gente, né? De que aquilo ali estava acontecendo, porque o Senhor estava mostrando que a gente estava fora da posição. Que Ele tinha ajeitado a nossa vida, tinha ajeitado o nosso relacionamento, mas a gente estava saindo fora da posição, né? Estava deixando de lado o Senhor, assim, já que estava tudo certo. E aí, glória a Deus, que foi um ano muito intenso. Depois que a gente saiu dessa casa onde nós estávamos morando, a gente sentado, conversando, falando, eu vi que foi uma clínica ali do Senhor, né? Para tratar os dois ali. Porque tanto eu quanto ele, a gente pensou em desistir de tudo aquilo. Porque daí, quando a verdade começa a entrar, o Senhor começa a expor a gente, né? Começa a tirar tudo aquilo ali. Tem até um versículo que diz que quando a verdade entra em mim, a gente começa a ver, né, tudo aquilo que está errado. E realmente foi isso que foi acontecendo. E aí teve momentos que a gente até pensou, né, em se separar de novo, né? Mas agora era mais sério, né? A gente estava casado. Então, tanto eu quanto ele já teve momentos assim de picos e falar assim, não, chega, né? Deu. Mas assim, o Senhor honrou muitas, porque Ele usou muitos vasos assim para nos ajudar. Grupo familiar que passou até na nossa casa também, que ajudou bastante assim. A nos fortalecer. E realmente ali hoje eu vejo assim que o Senhor realmente mudou muito a minha vida de lá para cá, né? De quando eu aceitei a igreja assim do Senhor Jesus mesmo, porque antes foi como posso dizer, um início mesmo, assim, né? Meio a papinha ali que a gente recebeu, que eu recebi na denominação. Mas quando veio para o Senhor mesmo, foi que Ele realmente conseguiu começar a transformação dentro de mim. O que mais chamou a atenção antes de receber a palavra, mas o que te fez decidir permanecer, né, na casa do Senhor? O que te chamou a atenção? O que te firmou, que te fez pensar assim, não, aqui eu vou receber uma palavra, né? Tem coisas assim que às vezes mexe conosco e nos faz sentir uma segurança, né? De nós continuarmos e batalharmos pela fé, que antes não queria ser crente, né? Daí Deus deu um arranjo para receber o Senhor. E aí agora, então, não, eu vou permanecer, né? O que é que mexeu contigo, que trabalhou no teu coração, de te fazer firmar no Senhor? Eu acho que o que foi, assim, primeiramente, é aquela questão que hoje o Senhor está me fazendo entender que realmente não é a gente que escolhe, né? É o Senhor que realmente escolhe a gente. Então, eu acho que Deus foi fazendo uma obra muito subjetiva, né? Muito oculta realmente, como é a obra dele dentro de mim. E eu acho que a forma que era passada a palavra, né? A forma que era... Primeiro, de início eu não gostava. Eu fui bem resistente no começo, assim. Eu ia para esquentar o banco, eu participava ali do grupo familiar, mas não estava ali, era só de corpo presente mesmo. Mas tudo isso... E aí eu já cheguei a olhar para, nossa, poxa, o que eu perdi, né? Mas na verdade o Senhor eu não posso olhar dessa forma, né? O Senhor mostrou que eu não posso olhar dessa forma porque ali Ele foi trabalhando. Então a forma que era exposta, a forma que era explicada toda a palavra, né? A forma como era trazido, com exemplos muito claros, né? Que é o que a gente pode ver nos CDs que tratam os assuntos, né, específicos, ou nos livros que trazem muita coisa do nosso dia a dia. Que você vê que parece que a pessoa está falando, quem escreveu aquilo ali sabe o que você passou, o que está passando naquele momento. Então, a forma que era trazida a palavra, que a gente, de repente, lê e não entende, mas colocado aquilo ali, aplicado aos dias de hoje, né, ao que a gente vive realmente no dia a dia, acho que isso foi o que foi me convencendo, né, trazendo. Porque antes eu tinha um exemplo assim de testemunho, né? Antes eu tinha ideia assim de testemunho que era só quando Deus realmente trouxesse a pessoa da morte para a vida, uma cura, de repente, sei lá, a pessoa tá com 1 milhão de dívida e trazer assim, mas assim, nem muito nessa parte financeira, mas era realmente uma cura de uma doença que realmente não tem jeito. Né, da morte para a vida, isso era realmente o testemunho, mas não é o testemunho, é o dia a dia que a gente vai vivendo, né? Então, quando eu fui vendo a palavra sendo exposta muito clara,
bem claro. Hoje a gente sabe, né, que a gente está dentro da igreja, sabe que ele está sendo muito claro, muito de acordo com o que a gente vive. E os testemunhos das pessoas, né, dos irmãos, aquilo começou porque eu falei, nossa, mas não tem nada de um bicho de 7 cabeças, assim, não é assim, Deus não é aquela coisa assim, né, que ele só trata o que é realmente impossível, né? Mas ele trata o que é possível, né? Porque tem o ponto que Deus só ele pode fazer e o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer é ele deixando ele limpar, né? Ele mostrando no dia a dia as coisas que acontecem, né, na nossa vida. E isso eu acho que isso foi o principal, assim, que foi me ganhando, né? Que foi me convencendo de que ali estava certo, de que eu não via realmente homens, né, falando. Que Deus não estava tão distante, assim, só para resolver um problema gigantesco, isso, né? Mas exatamente. Que ele estava perto. Exatamente. E aí ele foi me ganhando, né? Então esse foi o primeiro ponto, né, que o Senhor me trouxe. E aí, com o passar, né, eu fui começando a ter mais acesso aos materiais da igreja, que, assim, é maravilhoso o que a gente... Os livros ali que falam exatamente as questões, parece que... e realmente está, né? Deus sabe o que passa dentro da gente, por isso que ele inspira para que tudo aquilo ali acontecesse, né? Para que a gente tenha tudo que a gente tem hoje de material. E aí, eu fui começando a ter mais acesso aos materiais, mas ainda dura, né, de coração. Ainda sou muito dura de coração, mas hoje olhando para trás, eu vejo que o Senhor já rompeu muita coisa, né? E aí eu fui começando a ter acesso, fui gostando, sempre gostei muito de ler, mas aí foi muito difícil começar a ler os materiais, né? Porque as forças, né, a gente sabe que as forças malignas começam, né, não gostar, ver que você está se voltando para o Senhor, já não quer deixar, então... Mas graças a Deus o Senhor rompeu, assim, eu fui começando a ter mais acesso, a ler os materiais e ver que aquilo ali realmente era verdade, aquilo começou a me expor muito, 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 assim, e o Senhor me expõe em situações que eu tô, em momentos que eu tô sozinha, então não tem ninguém ali, mas parece que tudo se abriu, tô nua ali para as coisas ruins, tá tudo aparecendo, né, então... E às vezes, mesmo que a gente sinta vontade, porque já várias vezes eu senti vontade de desistir, né? Porque eu comecei a ver as coisas ruins, né, que há dentro da gente. Mas o Senhor não deixou, né? E, assim, uma irmã uma vez deu um testemunho aqui na igreja de Barueri que ela falou assim que a gente está indo, né, com o Senhor. Só que conforme nós vamos indo, atrás vai abrindo um abismo. Então, se a gente voltar, é lá para o fundo. E aquilo foi bem impactante, assim, em mim. E realmente a gente tem um louvor que diz, né? Quem tem eu no céu, senão a ti, Senhor. E realmente a gente não tem. Se a gente voltar para trás, e aí? Como vai ficar? Né? Não tem, a gente não tem para onde correr, assim, a não ser para o Senhor. Porque se de repente as coisas apertam com Ele... Antes a gente fala, nossa, nos momentos, né, que eu pensei, já ouvi de pessoas de desistir, assim... Que é pro nosso, mas é pro nosso aperfeiçoamento, né? Imagina se a gente volta pro mundo, para quem? Porque o inimigo, a gente sabe que ele não quer mais a gente, então e glória a Deus, né, por ele não querer mais, mas assim, a gente vê que vai ser muito difícil, muito pior se a gente voltar para trás, né? Então essas coisas foram me convencendo e vem me convencendo, o Senhor vem abrindo coisas assim na minha mente, assim, para realmente perseverar, né? Todos nós precisamos dessa perseverança todos os dias para que nós possamos alcançar, né, as promessas do Senhor para a nossa vida. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.